Uma das dúvidas que podem surgir durante a elaboração, no começo da elaboração do projeto estrutural, é qual o momento máximo, qual o momento máximo resistente de um elemento, por exemplo, de uma viga, que vai ocorrer dada aquela circunstância de projeto, né? Então, por exemplo, digamos que você, para um determinado projeto, né, estimou que a maior altura da viga que você vai utilizar seja uma viga de 60 centímetros de altura. E a sua largura padrão seja uma largura aqui de 14 centímetros. Então, é interessante que o projetista ele sempre tenha a sensação do que esperar, né, do programa ou da ferramenta computacional que ele está utilizando. Um dos cálculos que podem ser feitos, né, que podem auxiliar o projetista nessas estimativas iniciais, é ele fazer uma comparação, né, do máximo momento resistente que aquela seção transversal que ele adotou, de acordo com o FCK utilizado, irá suportar dentro daquelas características, né? Então, inicialmente, né, você considera uma seção transversal aqui de 60 centímetros com a largura de 14 centímetros, né? Uma altura útil aqui estimada de 54 centímetros. Essa altura útil, ela foi calculada, né, de forma aproximada, baseando-se num critério que pode ser um critério pessoal do projetista, né? Digamos que o projetista ele escolha trabalhar com uma bitola máxima de 4, com armadura máxima de 4 ferros de 16 milímetros, que dá aproximadamente 8 centímetros. Então, qual o momento, né? A pergunta é, qual é o momento que vai levar a uma situação da máxima armadura para essa seção transversal? E essa máxima armadura, ela é maior ou ela é menor do que o máximo critério adotado, né? Que é, no caso, esse critério dos 4 ferros de 16 milímetros. Então, essa resposta ela pode ser feita fazendo o equilíbrio de momentos em relação ao centro de gravidade das armaduras, né? Como condição do limite de ductilidade imposto pela NBR 6118, a máxima posição ali para a linha neutra, né? Considerando aí o caso de armadura simples, não vamos entrar na parte de armadura dupla, que nós podemos considerar é a relação x sobre d de 0,45. Então, para essa relação de 0,45, né, nós estamos trabalhando dentro do domínio 3. No domínio 3, o concreto, a ruptura se dá, né, pelo o encurtamento máximo do concreto, 3.000 por 1.000, e a deformação aqui no aço, né, ela vai estar entre a deformação do escoamento e entre 10 por 1.000. Então, o diagrama de tensões, né, ele tem aqui uma resultante de compressão, né, situada aqui no centro desse bloco de concreto comprimido, né, das tensões de compressão. Esse diagrama retangular é uma simplificação permitida pela NBR 6118. Então, a NBR permite adotar o diagrama de tensões simplificado com a altura de 0,8x e a tensão máxima de 0,85 FCD. Então, se a altura total é 0,8x, significa que a resultante de compressão está aplicada na metade aqui, que é 0,4x. Então, se essa distância aqui é a altura útil, ou seja, a distância do centro de gravidade das armaduras tracionadas até a fibra de concreto mais comprimida, que no caso a gente chama de D, então essa distância entre a resultante de compressão e a resultante de tração vai ser D menos 0,4x. Então, fazendo o equilíbrio de momentos em relação ao centro de gravidade das armaduras, né, só vai sobrar essa força aqui de cima. Então, vai ser RCD vezes o braço de alavanca, que é Z. Então, RCD aqui, né, vezes Z, RCD é a força, que é a tensão, 0,85 FCD, vezes a área, vezes a outra dimensão, né, que é 0,8x, vezes o BW. Então, é a área vezes a tensão máxima, multiplicado pelo braço de alavanca, que é D menos 0,4x. Então, nós chegamos aqui a essa expressão aqui do momento resistente, né, máximo aqui da seção. É 0,68 FCD vezes BW vezes x vezes D menos 0,4x. Fazendo a imposição aqui do limite de ductilidade imposto pela NBR 6118, ou seja, a relação x sobre D igual a 0,45 no máximo, e sabendo que o D aqui é 54 centímetros, então 54 vezes 0,45 dá 24,3 centímetros. Então, considerando aqui um SCK de 25 MPa
em uma largura, como comentado, de 14 centímetros, o momento máximo resistente aqui obtido, nós chegamos a cerca de 18,3 toneladas força-metro. E avançando um pouco mais, né, a armadura que corresponde aqui a esse momento máximo é uma armadura de 9,5 centímetros quadrados, que para largura de 14 centímetros, como a bitola máxima a ser utilizada é de 16 milímetros, então a armadura que iria ser adotada para essa seção seria 5 ferros de 16 milímetros. Então, o que é que foi feito, né? A partir da imposição, né, da posição da linha neutra, no caso, utilizando o limite de 0,45, então foi imposto isso para calcular qual o momento máximo resistente da seção. A partir do momento máximo resistente para a seção, né, para considerar o comportamento dúctil da peça, a armadura que vai levar a esse momento aqui máximo seria uma armadura de 9,5 centímetros quadrados. Então, qual é a conclusão disso? Lá na análise estrutural, então, qualquer valor de momento que seja menor do que 18,3 toneladas força-metro, eu estou trabalhando dentro do limite de utilidade imposto pela NBR. Então, a armadura máxima que eu adoto, por exemplo, para essa viga, né, nesse exemplo foi, no caso, 4 ferros de 16 milímetros, ela foi aqui, nesse caso, menor do que o limite de utilidade imposto pela NBR, que são 9,5 centímetros quadrados, né? Então, essa é uma ferramenta interessante que o projetista utiliza, né, pode utilizar para fazer a análise da sua estrutura. E aí você tem esse sentimento, né, de onde eu quero sair, né, que no caso são essas 4 armaduras de 16 milímetros, é o critério que o projetista adota como armadura máxima, e até onde eu posso chegar, né, considerando aqui, claro, numa condição de armadura simples.